Olá, pessoal. Olha a gente aqui de novo com mais um vídeo. Hoje um tema muito interessante sobre o passo a passo da aposentadoria do professor. Estou aqui aguardando a Maiara e a Bruna entrar. Enquanto isso, eu aguardo vocês também entrarem aqui no nosso vídeo. Era aí. Aê, a Bruna acabou de entrar. Muito bom, Bruna. Olá, boa noite. A Maiara aqui também. Opa, tá completo agora, né? O nosso Olá, pessoal, PMS. boa noite, tudo bem? Então, nosso tema hoje é o passo a passo da aposentadoria do professor. Você vai aprender a fazer o requerimento, mas antes eu vou deixar a Bruna dar um recadinho para vocês aqui. Gente, boa noite a todos vocês, né? Obrigada vocês que entraram na nossa live, estão aqui com a gente. E eu vou pedir a vocês que, se vocês conhecem algum professor, né, que esteja interessado em se aposentar, pega aqui esse aviãozinho e manda o link da live para ele poder ter, né, ciência desse passo a passo, que está bem bacana que a gente montou hoje. E também vou pedir para você se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, porque a gente está sempre aqui trazendo conteúdo, fazendo lives, trazendo informações importantes, né, de um modo descomplicado, para que você possa aí entender esse mundo do direito previdenciário e da sua aposentadoria também. Né, Simone? Maiara, você quer falar um pouquinho antes da gente começar? Você vai ficar com a gente até o final? A Maiara estava hoje. Então, pessoal, hoje eu vou ficar aqui um pouquinho mais de ouvinte, né? Vou participar aqui com vocês um pouco, eu vou ter que sair, tem uma reunião daqui a pouquinho, mas vocês vão ficar muito bem acompanhados aí com a Simone e com a Bruna, tá bom? Só passei isso para dar um alô, vou acompanhar até um certo momento e depois vocês seguem aí, tá bom? E vou reforçar o pedido. Siga a gente, né? Se inscreva aí no canal. A gente está aí todos os dias postando coisa nova, toda semana tem vídeo novo, tudo assim, várias atualizações, né? Os temas do momento, do direito previdenciário, está aí no nosso canal, tá bom? Eu ia falar que a Maiara insistiu em participar, gente, porque ela está com saudade de estar aqui com a gente, tá as três juntas, porque isso aqui é muito bacana, né? Então, como vocês sabem, nós somos o escritório BMS Advocacia. A Bruna, é o lado de cá, a Bruna aqui do lado, a Maiara aqui e eu, Simone. Então, vamos lá, BMS Advocacia. Não esqueça de inscrever aqui no nosso canal. Então, o canal é BMS Advocacia aqui no YouTube. Toda vez que aparece um inscrito, a gente fica mais estimulada ainda a produzir. E se você acha que esse vídeo é interessante, que a gente realmente contribui para a sua vida previdenciária, com assuntos interessantes da advocacia previdenciária, então, se inscreva no canal e divulgue também. E hoje é mais interessante, né? O vídeo é bem interessante porque a gente vai explicar o passo a passo da aposentadoria do professor. Muita gente com dúvida na hora de requerer. Então, esse daqui é a nossa, né? A gente produziu esse conteúdo, está lá no nosso Instagram também. Está na dúvida, ficou na dúvida? Coloca os comentários aqui, a gente responde aqui no YouTube e a gente responde também nas outras redes sociais, tá bom? Bruna, você quer começar? Então, hoje, né, a gente vai ensinar você, professor, como, né, que você deve proceder para poder requerer a sua aposentadoria. Vamos ensinar aqui o passo a passo, o que você precisa saber para que o seu requerimento possa ser um requerimento de sucesso e que você alcance aí a tão sonhada aposentadoria. Então, vamos lá, passo a passo. Primeira informação, né, que todo mundo precisa saber, se todo mundo já não sabe, é possível você requerer a sua aposentadoria sozinho, ok? Então, a primeira pergunta aí, é possível? Sim, é possível, professor. Você requerer a sua aposentadoria, você não precisa de ajuda de ninguém, você não precisa, a princípio, né, contratar nenhum profissional para poder solicitar a sua aposentadoria. Mas, gente, isso é um passo muito importante. E você tem que ter muito cuidado na hora de você fazer o seu requerimento administrativo, tá? Por quê, gente? Porque muita gente erra. Seja porque não apresenta a documentação correta, não apresenta os documentos de forma legível, no formato correto, né? Às vezes junta documentos a mais que não são necessários. E o que acontece? Quanto mais simples for o requerimento e você juntar os documentos corretos,
né, melhor vai ser a análise do servidor que irá ali fazer, né, averiguar se você preenche os requisitos para você se aposentar. Então, o requerimento deve ser simples, mas objetivo, correto, de preferência nos moldes que o próprio INSS ele coloca, e você deve juntar os documentos necessários para poder obter ali o seu benefício. Então, a gente vê muita gente juntar muitos documentos que não são importantes e os documentos importantes que devem ser juntados não são juntados. Então, você tem que tomar esse cuidado especial na hora de você for fazer o seu requerimento de aposentadoria, ok? E aqui, né, primeira informação é essa aí. Você pode fazer sozinho, mas você tem que tomar esse cuidado especial. Não é isso, Simone? A gente deixou bem claro nessa publicação que nós fizemos, né, que você pode sim fazer, mas é preciso ter muito cuidado antes de enviar o requerimento para o INSS, pois quando você protocola o pedido sem um apoio técnico, você confia, né, na sorte, sem fazer análise, sem fazer estudo, você está confiando na sorte e fazendo seu pedido às cegas. A gente deixa isso bem claro para você, porque além dos erros comuns que o INSS comete, o professor, ao fazer o pedido, sem fazer essa análise, sem conhecer as regras de aposentadoria, sem verificar, né, quais são as regras possíveis, qual é o melhor benefício, ele está confiando na sorte. E o INSS não faz essa análise para você. Então, o INSS ele comete erros comuns, às vezes erra até mesmo no cálculo do valor da aposentadoria. Então, você pode tanto sair perdendo, confiando nessa sorte, quanto também deixar de, por causa de algumas questões de uns dias, e a gente vai falar no finalzinho dessa live aqui, um caso prático do que aconteceu com uma professora que fez o pedido sozinha, você vai estar confiando na sorte e na posição do INSS, né, de te deferir para você um pedido que você, por causa de alguns dias, você poderia ter um benefício bem melhor lá na frente. Mas, enfim, mesmo assim, você quer fazer sozinho, sem nenhuma consulta, sem nenhum apoio técnico, você pode fazer, e a gente vai te ensinar agora como fazer. Isso aí. Bora lá, então. Antes, olha só, atenção, antes de você fazer o requerimento, é exatamente isso que a Simone acabou de falar. Você deve confirmar, né? Você tem que ter a certeza se você preencheu todos os requisitos para a concessão de aposentadoria. Por quê? Por quê, pessoal? Porque você não pode fazer esse pedido às cegas. Muitos professores entram com o pedido sozinho e não sabem ao certo se preencheu todos os requisitos para sua aposentadoria. E o pior, na hora que chega a carta de concessão, quando é deferido, vem num valor muito menor, porque de repente a regra que aquele professor se aposentou, não é a melhor regra para ele. Então, quando você solicita a sua aposentadoria, você tem um sentimento ali de quanto que seria mais ou menos o valor da sua aposentadoria. Então, antes de você fazer o requerimento, você deve conhecer as regras de acesso à aposentadoria, ok? E nós trouxemos aqui quais são as regras que o professor pode se valer para se aposentar. Então, hoje nós temos aqui as regras do direito adquirido, que são as regras aplicadas àqueles professores que preencheram todos os requisitos até 12 de novembro de 2019. Então, se você, professor, até 12 de novembro, preencheu todos os requisitos para a aposentadoria do professor, e que requisito é esse? 25 anos de magistério para a professora e 30 anos de magistério para o professor. Não se exigia idade mínima, então você pode solicitar aposentadoria. Mas, Bruna, eu estou no ano de 2023 e esses requisitos, esses 25 anos, eu completei lá antes, né, da emenda, antes da reforma. Eu tenho direito de solicitar nessa regra? Sim, pessoal, porque você tem o direito adquirido. Agora, o que você precisa saber, professor, é se essa regra vai te garantir o melhor benefício. Porque além dessa regra do direito adquirido, nós temos aí 3 regras de transição que se aplicam ao professor, que é a regra de pontos, a regra da idade mínima e a regra do pedágio 100%. Então, essas regras também podem ser, né, utilizadas para a concessão do seu benefício. E além dessas regras de transição, nós temos a regra permanente, né? A nova regra da aposentadoria do professor,
que exige 25 anos, seja professor ou professora, e mais uma idade mínima de 57 anos. 57 anos para a professora e 60 anos para o professor. Então, você precisa conhecer essas regras e saber qual é o valor que cada regra dessa vai, né, te garantir de benefício e fazer o seu benefício de forma consciente, acertada. Porque, por exemplo, você pediu aposentadoria pela regra de transição pedágio 100%. Você tem certeza que você cumpriu todos os requisitos do pedágio 100%, que é a idade mínima, que é o pedágio 100%, que é o tempo de 25 anos de magistério, e na sua carta de concessão saiu lá a regra de pontos. Isso pode acontecer, ok? Então, você fazendo o pedido consciente, poxa, eu tenho direito à regra do pedágio 100%, o INSS me concedeu a regra de pontos, eu vou apresentar um recurso ou fazer a revisão do meu benefício. Você não vai aceitar aquilo que o INSS vai trazer para você de concessão, porque você tem a consciência de qual regra se aplica a você e qual é a estimativa do valor do seu salário de benefício. Hein, Bruna? Só um minutinho aqui. Enquanto eu estou aqui com vocês ainda, deixa eu falar assim, mais do caso concreto mesmo dessas regras na nossa vida aqui diária de escritório, que a gente tem visto muito. Gente, e isso é praticamente assim, as meninas estão aí para confirmar, praticamente toda semana. Professor que entra sem conhecer essas regras ou sem saber o procedimento, pega a carta de concessão na mão, vem aqui no escritório. A sorte que alguns ainda não sacam o benefício, né? Olha ali o valor, acha o valor estranho, mas assim, às vezes sem conhecer as regras, achou o valor estranho e chega até o escritório com aquele valor e quando a gente vai fazer um planejamento, vai fazer uma análise, realmente o prejuízo é enorme. E isso, gente, não é brincadeira. Isso tem acontecido corriqueiramente aqui no escritório. Pega a carta de concessão, né? Alguns estranham o valor, tem esse cuidado de falar assim, não, esse aqui não é o valor que eu tenho direito. Mas ainda assim, sem conhecer as regras, e a gente se depara com essas situações. Pior é quando já sacou esse benefício. Aí fica pior, entendeu? Porque já sacou, já aceitou o benefício, já aceitou aquela regra de aposentadoria. Aí, gente, aí realmente fica difícil, tá? Então, vamos ter muito cuidado, professor. Você já deu a entrada na sua aposentadoria, né? Quando chegar a carta de concessão, tenha cuidado antes de sacar esse benefício, de olhar, de verificar se realmente é a melhor regra para você, tá bom? E só uma observação, Bruna, e essa simulação deveria acontecer no site do INSS. Mesmo assim, gente, aquela simulação vocês não podem confiar. Mas o que acontece? Esse destaque, essa observação no nosso post. O simulador do INSS não calcula a aposentadoria do professor. Não adianta você, professor, ir lá clicar no simulador de aposentadoria, que o INSS não vai simular a sua aposentadoria. Então, atenção. O simulador não vai dizer para você qual a regra que você se enquadra ali. Isso aí, até porque o simulador não faz o cálculo da aposentadoria do professor, ok? Aquele simulador só faz o cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição normal, que é aquela que exige 30 anos da mulher e 35 do homem, e não faz o cálculo do tempo de professor, ok? Então, assim, não confie naquele simulador para aposentadoria do professor. Ele ali não vai trazer a sua realidade. Então, tem que ficar atento a isso. Pessoal, eu vou dar uma saidinha agora, né, como eu tinha informado, vou deixar vocês aí bem acompanhados com a Bruna, com a Simone, tá? Siga aí o passo a passo, vocês vão adorar, tá bom? Beijo aí para todo mundo e até a próxima. Valeu, Mayara. Então, pessoal, vamos falar então do passo a passo, começando pelo primeiro passo, né? A partir dessa explicação, introdução, primeiro passo, organizar os documentos. E quais documentos, pessoal? Documento pessoal, documento profissional e a comprovação da atividade de professor. Bruna? Isso aí. RG, CPF, comprovante de residência. Peraí. Sai aí, Mayara. Aí.
Então, documento pessoal, voltando aqui, RG, CPF, comprovante de residência, certidão de casamento, ok? Ou de nascimento, se você ainda não é casado. Os documentos profissionais seu, porque você tem que comprovar a atividade de professor. Então, você tem que juntar ali sua carteira de trabalho, inscrição do PIS/PASEP, contratos, né? Caso o registro da atividade não esteja na sua CTPS. Então, você precisa colocar ali os contratos que você trabalhou. Se você for DT, ali, trazer ali as declarações, ok? Informando ali a sua atividade de professor, contra-cheque para provar salário. Então, é importante, professor, que você vá lá no aplicativo Meu INSS, baixe o seu CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, conhecida como Extrato de Contribuições, e ali você vai verificar se todas as contribuições, né, estão lá, porque é comum faltar um mês, faltar meses. Então, se tiver faltando meses, aí você precisa juntar os contra-cheques para o quê? Para lançar aqueles salários dos meses que estão faltando. Por quê? Porque se você não fizer essa prova dos salários, aquele mês vai ser considerado salário mínimo e você vai ter uma perda aí no valor do cálculo da sua aposentadoria. Então, tudo isso tem que ser observado. E você precisa juntar o contra-cheque, ficha financeira, ok? Ficha financeira lá do ente que você trabalhou, da pessoa jurídica, né? Que você trabalhou. Muitos professores trabalham na rede particular. Oi, será que caiu a internet? Eu acho que a Bruna caiu, gente, mas então é isso mesmo. Documentos pessoais, documentos profissionais. A Bruna parou nos documentos profissionais, parou no contra-cheque, ficha financeira. Ficha financeira, se estiver faltando alguma contribuição lá no seu CNIS, o servidor do INSS ele é obrigado a analisar se na sua ficha financeira esse valor está lá. Então, é muito importante você juntar essa documentação. Termo de rescisão, se tiver. A DTC, que é a Declaração de Tempo de Contribuição, e a CTC são documentos que a gente vai falar agorinha, né? Qual a diferença desses documentos. E agora, depois de comprovar esses documentos profissionais, você precisa provar que você é professor. Então, não pode faltar no seu pedido, tá? Não pode faltar de jeito nenhum as declarações comprovando que você é professor, dizendo que você é professor, e não é qualquer professor, é professor da educação básica. E também os diplomas que comprovam a sua formação na área de educação. Isso é muito importante. Juntou essa documentação toda, salvar em PDF até 5 megas. Não se preocupe se tudo não couber no PDF, só você pode salvar vários PDFs. E a gente utiliza uma ferramenta para compactar esses PDFs. A gente utiliza até mais de uma ferramenta. Mas uma que eu gosto muito é o I Love PDF, é de graça. O I Love PDF é de graça, está lá disponível, né, online. Vocês conseguem entrar no site, pesquisa no Google, I Love PDF, você consegue compactar essa documentação toda. Conseguiu voltar, a Bruna caiu. Machucou, Bruna? Não, vocês estão me vendo bem, estão me ouvindo, né? Então não foi só uma quedinha. Conexão de internet às vezes deixa a gente na mão. Mas vamos lá. Outra coisa, Simone, que eu quero chamar a atenção com relação à comprovação é que é importante, professor, você juntar documentos, né, que comprovem que você é professor da educação básica. Porque a gente já viu acontecer o seguinte, o professor junta a carteira de trabalho e lá está falando função professor, ou professora. Só que no final, nas anotações, não descreve se é da educação básica, se é de creche, se é do ensino fundamental, se é do ensino médio. E aí o INSS não considera. Então, se você só tem anotação na carteira de trabalho de professora, é importante você juntar uma declaração de onde você prestou esse serviço, dizendo que você era professor, né, da educação básica, né, que é infantil, fundamental e médio. Isso é muito importante, porque essa aposentadoria diferenciada é para a classe de profissionais professores que atuam na educação básica. Porque professor pode ser professor de ensino técnico, professor de graduação, professor de pós-graduação, e esses professores não têm direito a essa aposentadoria especial. Então, tem que ficar muito claro para o INSS que você é professor, professora da educação básica.
Não é isso, Simone? E não é só professor, tá? Todos os documentos que comprovem o exercício do magistério na educação básica. Pode ser docente, que é o professor, pode ser diretor, coordenador, supervisor, orientador, e aqueles que trabalham no assessoramento pedagógico, anexar todos esses documentos no requerimento. Tá? Isso é necessário para demonstrar para o INSS que você realmente tem direito a essa aposentadoria, que ela é diferenciada. Ela tem um tempo reduzido, ela tem regras diferenciadas, porque realmente a gente entende que o INSS reconhece que é uma profissão que realmente tem um desgaste. Isso aí, outra coisa, Simone, que eu queria chamar a atenção é porque muitos me perguntam se eu exerci atividade de professor durante um tempo e tive que sair da sala de aula e fui trabalhar em outro ramo de atividade que não tem nada a ver com professor. Mas passou-se um tempo, né, e voltei para a sala de aula. Esse professor ainda assim teria direito à aposentadoria do professor? Então, muita gente me pergunta isso. E a resposta é sim, tá bom? O período, né, da atividade de professor tem que ser 25 anos. E esses 25 anos pode ser contínuo ou pode ser intercalado, ok? O importante é que você tenha os 25 anos de magistério para ter acesso à aposentadoria do professor hoje. Agora, se você trabalhou períodos como professor e períodos na atividade comum, né? Se foi para o comércio, foi exercer qualquer outra atividade que não é de magistério, e depois voltou para o magistério, para você ter acesso à aposentadoria do professor, eu vou computar apenas os períodos que você trabalhou no magistério. E se você atingir ali os 25 anos, aí você tem direito sim à aposentadoria do professor. Mas também chama a atenção que também nesse caso você teria que verificar qual aposentadoria é melhor para você. Se é a aposentadoria de professor ou se é a aposentadoria comum, onde eu somo todos os períodos que você trabalhou, tanto de magistério quanto na atividade comum. Certo, Simone? Eu queria só explanar esse ponto que muita gente pergunta. Muito importante, Bruna, muito importante. Pessoal, lembra que eu falei que nós iríamos falar sobre DTC e CTC? Quem trabalha em órgão público, trabalhou no estado, trabalhou no município, sabe a dificuldade que é para poder requerer esses documentos. Então, preparem a documentação antes, não deixa para a última hora, pede lá no órgão público que você atuou, independente da localidade, independente do município. Ah, mas eu atuei no município lá no sul do estado. Manda um e-mail, pede informações de como você vai fazer para protocolar, se você pode enviar alguém, mas geralmente eles atendem até por e-mail. CTC e DTC tem uma diferença. E quem vai protocolar a aposentadoria a partir de agora, né, a partir de 2023, por exemplo, você precisa incluir a DTC e a CTC nos moldes que o INSS exige. Então, tem alguns órgãos públicos que estão até emitindo a CTC e a DTC num formato antigo. Então, tem que tomar muito cuidado, verifique se essa CTC e essa DTC ela está atendendo as normas do INSS, né, Bruna? Exatamente. É como a Simone falou, a CTC é certidão de tempo de contribuição. E você vai precisar de CTC toda vez, professor, que você quer pegar um tempo do regime próprio e trazer para o regime geral. Então, você trabalhou aí no ente público que é regime próprio, você trabalhou ali poucos anos. Ou você tem tempo sobrando lá para se aposentar por lá e ainda sobra tempo e você pode pegar esse tempo trazer para o INSS, para aproveitar na aposentadoria pelo INSS. Então, o nome desse documento é Certidão de Tempo de Contribuição, ok? É para professores que trabalham no regime próprio e quer pegar uma parte desse tempo de regime próprio, ou todo o tempo do regime próprio, e trazer para o INSS para contar na sua aposentadoria do INSS. E se Bruna, você... Só um pouquinho, só para porque eu acho que muita gente, muito professor deve estar perguntando assim, quando que eu vou pegar a CTC e quando que eu vou pegar a DTC? Eu vou só destacar com relação à CTC, e muitos professores confundem, acham que só professor efetivo que tem direito a CTC, e não é. Por exemplo, quem trabalhou no Estado até 1998 como DT, contribuiu para o regime próprio, porque na época era regime próprio do Estado. Então, se ele pedir uma DTC na CGE, por exemplo, ele vai indicar que tem períodos antigos, ou seja, que você precisa ir lá no regime próprio, que é o IPA-JM, e pedir a CTC, mesmo que você não tenha vínculo, não teve nunca na vida um vínculo efetivo com o Estado. Então, o importante é
pega a CTC, tem direito a pegar uma CTC, né, esse documento que vai comprovar a sua atividade de professor, aquele professor que no período que ele trabalhou no órgão público, aquele órgão público, ele tinha regime próprio e a contribuição era para o regime próprio e não para o regime geral da Previdência, não para o INSS. Exatamente. E a DTC, o que é a DTC? A Declaração de Tempo de Contribuição. Essa declaração de tempo de contribuição é para todo aquele professor que trabalhou no ente público. Então, se você trabalhou no ente público como DT, como contrato temporário, né? Se exerceu atividade de professor ali, você vai precisar solicitar lá no ente que você trabalhou a declaração de tempo de contribuição, ok? Que vai atestar apenas que você trabalhou naquele tempo como professora naquele ente público. Então, para a aposentadoria do professor é necessário. Se você tem vínculo público, você precisa pegar a declaração de tempo de contribuição, ok? Vamos seguindo aqui, Simone. Certo. Mais alguma consideração? Não? Ah, beleza. Não. Certo. Vamos partir agora para o segundo etapa. Pegou esse documento todo, pegou DTC, CTC, pegou os contra-cheques, ficha financeira. Simone, eu montei minha pasta de acordo com aqueles itens lá do primeiro tópico, tá aqui bonitinho, já salvei em PDF, cada arquivo no máximo 5 MB. Enfim, o que eu faço agora? Confere cada documento, cada tempo que você tem com aquilo que está no CNIS. O CNIS é um extrato que eu tenho até um vídeo aqui que eu explico como que você baixa o CNIS, então dá uma conferida no nosso canal. Você vai baixar o CNIS e vai conferir, lá vem vínculo por vínculo, vínculo 1, vínculo 2, vínculo 3, e vem os salários também. Confere os vínculos, confere os salários, confere data de início, confere data fim, porque esse CNIS, ele é uma referência para o servidor do INSS analisar a sua aposentadoria. Exatamente. Todos os vínculos que você tem, professor, tem que estar constando no CNIS. E assim, o alerta que a gente faz para você que vai solicitar a sua aposentadoria, que quer, né, solicitar, está estudando para poder solicitar a sua aposentadoria do professor, é observar o CNIS. Quando você abre ali a plataforma Meu INSS, tem lá o simulador do INSS, correto? Aquele simulador aponta o tempo que tem registrado lá no INSS. Então, se, por exemplo, o seu tempo lá deu 20 anos e você sabe que trabalhou 25 anos, então ali você vai já acender o alerta vermelho. Por quê? Porque está faltando informações. O INSS não está computando todos os seus vínculos. Então, se você tem o sentimento que aquele tempo que o INSS contou está errado, que você tem muito mais tempo de trabalho do que aquele que está indicado lá no simulador do INSS, já é um indicativo de que está faltando informações. E você tem que identificar, analisando o seu CNIS, e verificar quais são as informações que estão faltando. Para você o quê? Comprovar aquele vínculo por meio de documento. Certo? Lembrando que no CNIS tem lá os indicadores. Então, Bruna, eu abri meu extrato, muita gente pergunta. Eu abri meu extrato, Bruna, do CNIS e está lá todos os meus vínculos. E só que lá no simulador do INSS está dizendo que eu tenho 20 anos, mas eu estou olhando aqui, todos os vínculos estão aqui e eu tenho aqui 25 anos. Eu tenho certeza que eu tenho 25 anos. Por que está dando essa diferença? É porque, pessoal, quando tem algum vínculo que tem algum indicador, provavelmente aquele vínculo não foi considerado na contagem do tempo. Então, você precisa ficar atento aos indicadores do CNIS. Se tiver indicador, é porque você precisa comprovar, solucionar aquele indicador. Porque somente assim aquele tempo vai ser considerado na sua aposentadoria. Não é isso, Simone? Os indicadores, gente, são siglas. Cada período daquele trabalhado, cada vínculo que você tem, se ele tiver um indicador, ele vai estar lá umas siglas, que lá no final do extrato tem o que significa aquela sigla. Como são muitos indicadores, e até tem assim, em torno de 14 indicadores são os principais que aparecem nos CNIS dos professores. O que nós vamos fazer?
Vamos combinar, Bruna, uma live só sobre indicador? Porque aí Sim. A gente consegue explicar mais ou menos, porque não dá para explicar indicador aqui, é grande, vai ser outro vídeo, tá? Então, nós podemos falar desses problemas que tem no CNIS, é normal, tem mesmo, tá? Às vezes vai estar faltando uma competência de salário, você vai ver, mas aqui no meu contra-cheque eu recebi. Muitas vezes é o empregador que não lançou, enfim, são vários problemas que podem ter no CNIS e que a gente vai fazer um vídeo só sobre isso. A gente vai pegar a CNIS, vai mostrar para vocês os problemas mais comuns, vamos explicar cada indicador daquele, mas vai ser um próximo vídeo. Vamos pular essa parte do CNIS aqui. Enfim, você entendeu que você vai ter que conferir. Conferiu, tem os documentos, ok, tá tudo certinho. Você vai agora redigir o requerimento e você vai desenhar o seu direito para o INSS. Então, conferiu os documentos, salvou no formato PDF, vai fazer o requerimento por escrito, vai desenhar para o INSS que se trata de aposentadoria do professor. Deixa isso bem claro, gente. B57, tá? Aí você vai informar, para ajudar o servidor do INSS, você vai informar quais são essas relações previdenciárias que você está considerando nesse seu requerimento, porque essa indicação para ele vai facilitar ele olhar a documentação que você está trazendo junto com o seu requerimento. Exatamente. Então, facilitar a vida do servidor do INSS, porque, olha, a gente facilitando, eles já erram. Imagina se vocês não facilitarem na hora de fazer o requerimento. Chama atenção aqui, Simone, que tem que marcar ali a opção que você é professor, porque no passo a passo, você Bruna. tá lá, né? Beleza. Verdade. Na hora de fazer, porque a gente, isso aqui, pessoal, é só organizando os documentos ainda, não é o passo a passo. O passo a passo vai estar em um slidezinho desse aqui. Ainda fala slide, nem sei se é slide que a gente fala. Mas enfim. Isso aqui é a preparação para você solicitar a sua aposentadoria. Aí agora, preparei isso tudo, fiz o requerimento. Simone, o que eu vou fazer? Protocolar. Agora você vai entrar lá no aplicativo do INSS. Você pode fazer por telefone, eu até coloquei aqui. Você pode fazer pelo 135, mas eu não indico. Não indico fazer pelo 135. Faz bonitinho, entra no site do INSS, junta a documentação. É uma plataforma que dá para você fazer e ir acompanhando assim sozinho, passo a passo, porque ele, de certa forma, te dá um passo a passo. Você vai entrar no meu INSS, vai clicar no botão novo pedido, vai digitar, você pode escolher da lista, mas se você digitar já facilita, vai digitar o benefício que você quer naquela lista de benefícios, vai clicar no benefício que você quer, e aí você vai começar a fazer o seu protocolo. Você vai ler as instruções de cada etapa, porque o INSS ele te dá a instrução em cada etapa daquela, vai te fazer umas perguntas, é normal. Então, esse daqui é o passo a passo, eu não consigo enxergar. Será que, Bruna, que a gente vai ter que sair daqui e jogar ele grandão? Pode ser, Simone. Bora tentar aqui? Vamos jogar o passo a passo grandão. Só que não mudou muita coisa, não. Gente, esse passo a passo tá lá no... Tá nas nossas redes sociais, né? Mas aqui a gente consegue falar rapidamente. Olha só, você vai clicar lá, você abriu a plataforma do meu INSS, você vai clicar em novo pedido, ok? Que é esse primeiro quadrinho aqui que a Simone colocou. Daqui você vai seguindo a setinha. Do novo pedido, você vai solicitar na parte de aposentadorias, ok? Então, aposentadorias. Depois de aposentadorias, aí vai abrir um novo quadrinho falando os diversos tipos de aposentadoria. E você vai solicitar a aposentadoria por tempo de contribuição, porque a aposentadoria do professor, pessoal, é uma aposentadoria por tempo de contribuição, ok? Aí, nesse quarto quadrinho, o INSS vai solicitar que você atualize seus dados. Então, vai abrir a telinha, né, com as suas informações de documento pessoal, endereço, e-mail. É importante você colocar o e-mail correto seu. Coloque um e-mail que você acessa diariamente para você estar acompanhando as informações, porque o INSS vai te comunicar por meio do e-mail e do telefone. Então, é importante, na hora que você atualizar os seus dados, verificar se o e-mail está correto, se o telefone está correto, ok? Depois disso, ele vai te dar algumas informações acerca da aposentadoria por tempo de contribuição, né? Vai falar que você precisa daquele tempo de 30 anos, se for
mulher e 35 anos homem, essa aposentadoria, gente, ela é a geralzona. Então, o INSS identifica no primeiro momento que é uma aposentadoria normal. Você vai pedir em avançar. E aí, você vai colocar ali, vai responder aqui diversas perguntas, vai falar, né, se é aposentadoria por tempo de contribuição, sim. Vai perguntar ali se trata de aposentadoria do professor, você vai colocar sim. Vai fazer uma outra pergunta muito importante, que é aquela pergunta se você aceita que o INSS mude a data do requerimento para quando você completar os requisitos durante o curso do processo, você vai marcar sim, ok? Se você marcar sim, vai acontecer aquilo que nós chamamos que é reafirmação da DE. Possa ser, professor, que você entre sozinho e você, na data do requerimento, tem ali 24 anos, 11 meses e 15 dias. Quando você coloca assim, você continua trabalhando, você está trabalhando. Outro detalhe, professor, a gente aconselha que você só pare de trabalhar quando a sua aposentadoria for deferida, ok? A nossa indicação é essa. Se você continuou trabalhando, marque sim para a reafirmação da DE. E logo após que terminou esse questionáriozinho de perguntas, essas perguntas que eu trouxe para vocês são as perguntas mais importantes que vocês têm que responder. Vai abrir a aba para você carregar os documentos que você tem, aqueles documentos que a gente listou, ok? Seus documentos pessoais, as declarações, as fichas financeiras, sua carteira de trabalho e tudo mais. Então, é esse passo a passo aqui que a Simone preparou com todo carinho para vocês, para tentar ali facilitar ao máximo. Mas lembrando, professor ou professora, se você ficar com qualquer dúvida nesse passo a passo, pode deixar a sua dúvida aqui nos nossos comentários, que nós vamos ter ali o maior prazer de estar te auxiliando, respondendo. Certo, Simone? Então, feito esse passo a passo, você vai ali, seu requerimento de aposentadoria está pronto, ok? Então, ali o INSS vai informar que a sua aposentadoria foi requerida e você vai aguardar o processamento da sua aposentadoria. Isso, não tem esse quadro maior aqui, gente, é onde eles vão pedir para você anexar os documentos. Esse passo a passo aqui é no portal de vocês, segurado. O advogado, ele tem um portal específico. Quando a gente entra com o requerimento do INSS, a gente entra pelo nosso portal, que é um portal próprio para advogados, que é um convênio que a gente tem da OAB com o INSS, né? Então, o que acontece? Na hora que sair, na hora que a gente faz o protocolo, a gente tem, inclusive, uma forma de nomear esses documentos. Então, vocês podem nomear de acordo com, né, do jeito de vocês, não tem problema nenhum. Coloca lá CTC, coloca tempo de serviço, coloca RG, nomeio do jeito de vocês. Mas o advogado tem normas para poder nomear esses documentos. Então, às vezes, o requerimento de vocês vai ficar um pouco diferente do requerimento do advogado. Então, quando vocês fizerem um requerimento, né, na hora que lançarem esses documentos aqui e anexarem, vai vir outras perguntas ainda. Vai perguntar qual é a agência que você vai receber, até finalizar. Mas é um passo a passo, assim, que dá para fazer tranquilo. Finalizou, vocês vão ter um papelzinho, que é o protocolo. Guarda esse papel, imprime, deixa com um cantinho, guarda na nuvem, enfim, esse é o seu comprovante de que você protocolou um pedido de aposentadoria no INSS ou de qualquer outro benefício. Guardou esse documento, aguarde a posição do INSS. Pode ser que eles já defiram rápido, pode ser que eles indefiram, tem um robozinho que você não preencheu direito, não requereu a aposentadoria direito, até mesmo ele não colocou dentro da análise da aposentadoria do professor, e eles verificaram que não deu aquele tempo, os requisitos mínimos, tem um robozinho lá que faz o indeferimento automático, é rapidinho, questão de dias, você tem um indeferimento da sua aposentadoria. Quando você preenche o seu requerimento da forma correta, coloca lá que se trata de aposentadoria do professor, tem como recorrer. Mas quando você não faz o procedimento correto, que a gente verifica que o procedimento não foi bem feito, a gente não consegue salvar o requerimento, né, Bruna? Exatamente. Então, esse aí é o perigo, né? Um dos perigos de você requerer sozinho, né? Então, todos os documentos têm que estar ali para poder comprovar, né, a sua atividade de professor, para poder provar todos os requisitos para a concessão da aposentadoria. E tem que ter muita atenção na hora de marcar lá aquelas perguntas
que nas perguntas ali vai perguntar se você é professor. Então, essa é a pergunta mais importante para garantir, para você indicar para o INSS que se trata de aposentadoria do professor. Isso aí. Então, pessoal, protocolou é aguardar e esperar o deferimento, o indeferimento. Ou tem uma outra coisa também que pode acontecer. Abrir exigência. O INSS pode abrir exigência, vai aparecer lá no seu acompanhamento do processo. Você entra no INSS sempre que possível para dar uma olhadinha. E vocês também vão receber um comunicado por telefone, por e-mail, uma exigência do INSS pedindo algum documento para complementar a informação, e você consegue inserir dentro da própria plataforma do INSS também esse documento, caso abram exigência. Então, é por isso que é importante que o seu telefone e o seu e-mail estejam informados corretamente lá na atualização de dados, porque a exigência vai para o seu e-mail e vai uma mensagem também para o seu telefone. E se você não receber essa exigência e você não atender a sua exigência, bem provável que o seu benefício seja indeferido ou que você perca, né, o direito a alguma regra por falta de comprovação. Não é isso, Simone? É muito comum isso acontecer. É isso mesmo. Então, esse daqui é um caso concreto que a gente trouxe de um pedido de aposentadoria. Eu não estou enxergando nada, gente. Eu já até coloquei o óculos aqui. Não teve jeito, Bruna. Tá, eu vou explicar aqui esse requerimento. Gente, isso aqui foi uma professora que solicitou a aposentadoria do professor. E você está vendo aqui que no requerimento trouxe aqui as perguntas, né? Possui tempo especial? Ela falou não. Possui tempo rural? Não. Trabalhou no exterior? Não. Professor? Sim. Ela marcou sim, que é professor. Militar, servidor? Sim, porque essa professora, ela tem vínculo com o ente público, a servidora pública. E solicitou a aposentadoria de professor. Só que a análise do INSS, né, entendeu, processou como uma aposentadoria por tempo de contribuição comum e concedeu a aposentadoria por tempo de contribuição comum. E detalhe, né? Quando ela pegou essa concessão, o benefício dela foi concedido, tá? Porque ela tinha tempo também para aposentar comum. Quando ela abriu ali a carta de concessão, ela tomou um susto, porque o valor vem muito abaixo do que ela esperava, porque é uma aposentadoria comum, gente. A aposentadoria do professor, na maioria das vezes, tem uma regra de cálculo muito melhor do que da aposentadoria comum. E saiu, né? Ela identificou esse erro na concessão, mesmo ela apresentando ali, informando que é sim. A análise que foi feita no processo dela foi equivocada. E, então, isso são situações que podem ocorrer. Ela fez esse requerimento sozinha. Certamente, se ela tivesse feito um requerimento, né, com um profissional, né, da área previdenciária, ele iria sinalizar ali, desde o requerimento inicial, que se tratava de uma aposentadoria de professor. E com isso, né, ia minimizar o risco disso aqui acontecer. Porque, gente, vocês, professores, juntando toda a documentação, marcando certo, corre esse risco, né? Então, é importante sinalizar muito bem no processo que se trata de aposentadoria do professor. Então, Bruna, esse é um caso de que ela marcou. Ela disse que ela é professora, mas não adiantou. O INSS deferir um outro benefício, um salário baixíssimo, quase salário mínimo. E ela entrou sozinha também com um pedido de revisão. Sorte que ela não sacou esse valor, então ela não concretizou a aposentadoria dela. E, enfim, gente, só para terminar esse caso, Simone, aí, como é que fica, né? O que aconteceu? Fez sozinha, não fez análise. E a gente verificou que né, daqui alguns meses, poucos meses, vai ser mais do que o dobro da aposentadoria se ela entrar novamente com pedido, mas fazer da forma correta, né, Bruna? O que aconteceu? Aí ela vai ter direito a uma outra regra que não é essa regra que hoje. Hoje, se ela entrar com pedido para corrigir, para cancelar esse pedido aí, por exemplo, não adianta, isso daqui não esse pedido agora, ela pode até fazer uma revisão, mas o valor que vai vir para a professora ainda vai ser baixo. Mas daqui a alguns meses, poucos meses, ela vai ter um valor bem maior, que ela vai ficar até surpresa na hora que ela vê. Só que, para isso, foi necessário fazer cálculo, analisar, conhecer regra, que não fazer planejamento, exatamente. Essa professora aqui, pessoal, ela entrou sem se planejar.
Ela contou ali os 25 anos que ela tinha e solicitou a aposentadoria de professor, ok? Só que conforme a gente falou aqui, existem várias regras que se aplicam a professor. E ela não fez nenhum planejamento. Então, devido a esse erro aqui do INSS, é que ela foi buscar informações, ela foi procurar profissional para poder estar auxiliando ali a identificar a aposentadoria correta. Então, o que aconteceu? Foi identificado ali que nenhuma aposentadoria para ela hoje vai entregar o melhor benefício, ok? E ela deu graças a Deus que ocorreu esse erro, né? Porque ela vai poder trabalhar um pouquinho mais, 9 meses só a mais, para poder alcançar um benefício muito melhor de aposentadoria, um salário que ela realmente estava esperando, ok? Então, muitas das vezes, o fato do INSS ter indeferido o seu benefício é sorte e não azar, ok? Nesse caso, ela teve sorte que ocorreu esse erro, e esse erro chamou a atenção dela e ela procurou se informar, procurou o profissional, fez o planejamento previdenciário e ela vai poder se aposentar, alcançando ali o melhor benefício. Então, a pergunta que a gente sempre faz, né, para os professores: você quer se aposentar pura e simplesmente, não importa o valor do seu benefício, ou você quer se aposentar com o melhor valor possível? E eu penso que a maioria dos profissionais, a maioria dos professores querem se aposentar com o melhor valor possível. Não é, professores? Por quê? Porque você tem uma vida de trabalho. E a aposentadoria, pessoal, é longo prazo. Ali a gente fala de 20 anos, no mínimo aí, né? 15 a 20 anos, você recebendo aquele valor de aposentadoria. Então, esse valor tem que ser o melhor valor possível. Então, na hora de você for se aposentar, gente, você tem que tomar todos os cuidados para que você possa se aposentar na regra certa, alcançando o melhor valor possível. Porque, conforme a gente falou aqui, ó, a aposentadoria não é jogo de azar. Você tem que se preparar para esse momento. Porque, para muitos professores, aquela aposentadoria vai ser a sua única renda, ok? Então, se é a única renda para muitos, você tem que garantir que aquela renda seja a melhor possível, até porque você trabalhou, você contribuiu, ok? Então é um direito seu. Então, muitos professores são precipitados. Ah, eu quero, Bruna, sair da sala de aula de qualquer jeito, não importa o valor da minha aposentadoria. Às vezes, isso, professor, pode ser uma decisão imediatista que vai te trazer prejuízos futuros. Então, não negligencie nesse momento. Procure um profissional, faça o planejamento, né? Assim, e essa situação aconteceu, essa professora procurou, ok? Fez o planejamento apontou que agora não é hora dela se aposentar, que ela tem condições de trabalhar pouco tempo, e esse pouco tempo que ela trabalhar vai possibilitar ela alcançar uma regra que vai praticamente dobrar o valor do seu benefício. Olha só, né? O que aconteceu. Então, a gente, assim, o nosso objetivo é informar você, professor, para que você não caia nessa, para que você alcance ali realmente o melhor benefício possível. Não é isso, Simone? É isso aí, pessoal. Ó, eu vou remover aqui, que eu acho que já acabou. Nosso post está lá no Instagram. Se você gostou aqui desse vídeo, né, não deixe de curtir, inscrever no canal. Eu acho que tem muita gente que está com muita dificuldade em fazer o seu processo, em entender como que funciona o processo. Manda esse vídeo para essa sua colega professora. E nós vamos agora responder. Agora não, nós vamos finalizar o vídeo. E as pessoas que mandaram mensagem aqui no YouTube, a gente vai respondendo aqui no chat mesmo, tá bom, pessoal? Porque já ficou extenso, né? Eu falei que ia ser rápido, Bruna. Eu falei que ia ser 40 minutos. Passou de 40 minutos. Enfim, mas não dá pra gente ficar... A gente já percebeu que não dá pra gente ficar respondendo pergunta ao vivo, porque senão dá mais de hora de vídeo. Então, a gente responde no chat. Então, pode lançar a pergunta no chat que a gente vai responder. Nós estamos sempre entrando aqui na plataforma do YouTube. O YouTube é nosso queridinho. E a gente está sempre respondendo vocês, tá? Mas é isso, eu agradeço vocês terem ficado até aqui, até o final. A Bruna é maravilhosa, explicou muito bem o passo a passo. Está na dúvida ainda? Manda mensagem, a gente responde sim. E confira também os outros vídeos que a gente tem aqui sobre as regras de aposentadoria do professor, tá? Você quer dar um recadinho, Bruna?
Gente, eu só quero agradecer você que ficou até o final. Muito obrigada. Estamos aqui à disposição. Deixa aí, né? Não deixa de curtir o nosso vídeo, né? De compartilhar. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos nossos comentários que nós vamos responder. Muito obrigada a todos vocês e até o próximo vídeo, a próxima live. E fiquem com Deus.